Saudações, meus caros! No vídeo de hoje nós vamos voltar a conversar sobre uma série que eu não trato faz algum tempo aqui, mas como agora em 2022 estamos chegando na sexta e definitiva temporada da série Peaky Blinders, eu resolvi voltar com as temporadas que eu não tinha tratado aqui no canal, para quando terminar a sexta a gente poder conversar um pouco sobre ela por aqui. Então, eu apresentei para vocês as três primeiras temporadas e agora chegou a hora de falar sobre a quarta. Para quem ainda não viu essa ótima série e não viu os meus vídeos anteriores sobre ela, bom, ela trata sobre as aventuras, os negócios da família Shelby, um grupo de gangster ali do interior da Inglaterra, em Birmingham, um grupo que realmente existiu, e o autor da série, então, se baseia nesse grupo real para criar, então, essa obra de ficção. Uma ficção que se passa no mundo de verdade, em que várias coisas que são apresentadas, elas fazem parte da história da Inglaterra ou do mundo mesmo. Então, o que eu faço aqui? Eu pego algumas dessas questões e trato, explico melhor esses elementos para vocês aqui. Então, sem mais enrolações, vamos para o nosso primeiro elemento aqui, que é a questão das relações das famílias ciganas. Então, as Gypsy Families, ou as famílias ciganas, né, como a gente conhece aqui no Brasil, como a gente trata aqui no Brasil, esses grupos étnicos, eles aparecem desde a primeira temporada. A própria família Shelby, ela tem essas ligações, ela tem seus antepassados ciganos, ela se relaciona com várias famílias assim. Os irmãos Shelby acabam se relacionando com pessoas de famílias ciganas também. Mas por que que estou trazendo isso na quarta temporada? Um, porque é um momento que um dos personagens principais dessa série, um dos principais aliados da família Shelby, aparece, então, dentre essas famílias ciganas, que é representada pela família Gold, com a Aberama Gold. Então, é um personagem bem característico, bem marcante dessa temporada, e ele simboliza, ele representa em muitos momentos um estereótipo bem negativo que há sobre essas famílias ciganas, tanto lá na Inglaterra, esse meados da década de 1920, quanto aqui no Brasil mesmo, se tem uma visão bem negativa sobre os ciganos, que eles seriam pessoas perigosas, que eles seriam selvagens, que eles não seriam civilizados, essa ideia de violência ou de ligação com questões ilegais, né? Mas é importante a gente entender isso. Olha, como se construiu, né, essa concepção sobre os gypsies, sobre os ciganos? Já hoje se tem várias revisões sobre esse termo, tanto cigano quanto gypsy. Primeiro, porque é algo muito generalizante, né? Existem várias famílias, vários grupos étnicos até diferentes, com língua diferente, com alguns costumes diferentes. Então é algo que generaliza. E o segundo ponto é que esses termos, eles são carregados de um estereótipo negativo, né? Desses preconceitos, essa ideia dos ciganos como nômades, como pessoas que, já que a gente não sabe a origem, eles chegaram na nossa cidade, mas o que que eles querem aqui? Eles têm essa língua estranha que a gente não conhece. Alguns grupos têm alguns elementos religiosos, culturais, que as pessoas não conheciam, então esse estranhamento levava a um grande preconceito. Isso aparece em vários momentos dessa série, não só na quarta temporada, né? Então, o que que a gente sabe sobre esses grupos denominados como ciganos? Pouca coisa, assim, quando a gente for falar sobre a origem étnica, já é algo muito complicado. É difícil saber, assim, com certeza, de onde surgiram os primeiros grupos dessas etnias ciganas. A gente tem algumas ideias a partir de três grandes grupos linguísticos que teriam surgido ali pelo norte da Índia e a partir daí, principalmente durante a Idade Média, eles foram se espalhando pelo mundo, espalhando primeiro ali pelo resto da Ásia, chegando no norte da África, chegando na Europa, foram se espalhando. Então, a gente passa a ter esses grupos em vários países diferentes. A gente teve historicamente atritos com eles. Os espanhóis perseguiram os ciganos e judeus durante a Idade Média.
O nazismo perseguia não só judeus e várias outras minorias, mas dentre elas até os ciganos. E esses preconceitos são resultados de algumas características que há em comum entre essas várias famílias. Bom, vamos lá. O primeiro, o fato deles serem viajantes. Nem todo grupo de cigano é nômade, ou seja, que viajaria esporadicamente. Então, nem todos os ciganos são nômades assim, que vivem em acampamentos e tal, mas a grande característica desses vários grupos é essa ideia de viajante, é não criar raízes, é não ficar no mesmo lugar, ou pelo menos não se sentir na obrigação de ficar no mesmo lugar. O cigano pode comprar uma casa, pode estabelecer um lugar, fazer comércio ali e tal, mas ele não se sente preso àquilo ali. Ele pode, a qualquer momento, assim, comprar uma casa em outro lugar e se mudar, por exemplo. Então, esses mais conhecidos desses grupos, eles realmente, como aparecem aqui nessas representações clássicas deles, com as suas carroças e tal, até nessa cena que eu separei aqui de baixo, que é de um dos elementos assim mais marcantes dessa temporada, o funeral de um personagem super importante na série, aparece alguns elementos dessa tradição cigana ali, as várias famílias juntas com as suas caravanas, os seus elementos de viagem e tal. E a outra característica em comum entre esses grupos ciganos é que apesar deles terem línguas próprias, esses idiomas vão ser bem característicos daqueles grupos. Então, por exemplo, na Inglaterra a gente tem várias famílias dessa etnia romani, que não tem nada a ver com os romanos, é simplesmente um ramo de linguagem chamado Rom. Em resumo, esses grupos caracterizados como ciganos são simplesmente pequenos grupos viajantes, geralmente nômades, que mantêm suas relações familiares bem estabelecidas entre eles, meio fechadas, para preservar a cultura dos seus antepassados, já que eles não têm uma memória escrita e tal, e para manter o seu idioma em comum, enfim. Uma outra questão importante que aparece na série é a importância do boxe naquele momento. A gente sabe desde a primeira temporada, os Shelby são bastante ligados ao ramo de apostas. A família começou crescendo no ramo de controle de apostas, de corrida de cavalos e tal. E nesse momento dessa temporada, a família vê a oportunidade de investir no boxe, né? Investir tanto no esporte, mas um esporte ligado a apostas, principalmente com a influência do Abraham Gold, né? E o filho dele, que é um boxeador promissor e tal. Então, na Inglaterra, realmente, o boxe era um esporte extremamente popular. Vamos falar um pouquinho, então, sobre as origens do boxe. Olha, existiam formas de pugilato, ou seja, de luta com os punhos, desde a antiguidade. A gente tem elementos no Egito, na Grécia, em Roma, de formas de luta próximas, parecidas com o que seria o boxe. Mas esse boxe moderno, ele surge, ele começa a se desenvolver ali pelo final do século XVII, século XVIII, com o chamado bare knuckle boxing, ou seja, a ideia da luta do boxe com as mãos limpas. O boxe começa, assim como a gente tem nessas imagens aqui, com essa luta voltada para os punhos, sem as luvas de boxe que a gente conhece hoje. Eram lutas que a gente sabe por alguns registros que eram bastante populares na Inglaterra ao longo do século XVIII. Em vários lugares que serviam como teatros, aconteciam essas lutas. Já tinha algumas ideias de apostas, mas essas lutas não eram regularizadas, não tinha juiz, não tinha uma organização, ou seja, não era ainda um esporte. É ao longo do século XIX que a gente começa a ter realmente o boxe moderno como um esporte, com a divisão em rounds, com regras claras, com o juiz ali no meio para ver então se os lutadores estão se respeitando, regras sobre a área onde os golpes seriam aceitos, por exemplo, acima da cintura e tal. Então, a partir do século XIX, a gente tem essa regularização. E a partir daí, o boxe começa a ser algo realmente expandido para toda a Inglaterra e começa, inclusive, é claro,
a ser popular em vários outros lugares do mundo. Ele era extremamente popular na Inglaterra, tinham vários pubs que abriam espaço para a luta de boxe. E como a gente está falando de uma Inglaterra em que há espaço para a ilegalidade, aquele contexto que eu já falei para vocês de uma Inglaterra pós Primeira Guerra, em uma crise econômica que abriu espaço para várias atividades ilegais, bom, a gente vai ter apostas para o boxe, tanto legalizadas, controladas pelo governo, em ginásios organizados, campeonatos e tal, com premiação e tudo mais, quanto alguns rings ilegais que vão existir, com apostas ilegais que vão movimentar um bom dinheiro, né? Então, essa situação que aparece na série era algo realmente comum na Inglaterra, tanto a questão das apostas quanto a popularidade do boxe. E para fechar, não dá para falar sobre uma temporada de Peaky Blinders sem comentar um pouquinho que seja sobre o vilão, né, de cada temporada. E o grande vilão dessa temporada é Luca Changrita. Ele é então uma representação, ele é personagem fictício, mas ele é inspirado nas grandes figuras da máfia de ascendência italiana lá dos Estados Unidos, especificamente de Nova York. Eu já falei em vídeos anteriores o quanto esse momento pós-Primeira Guerra, no mundo, né, na Inglaterra, na Europa, né, e até nos Estados Unidos, o quanto essa década de 1920 ela abre espaço para esse comércio, para esse mercado ilegal. Nos Estados Unidos tem toda a relação da proibição do álcool, tem uma expansão econômica ali nas grandes cidades. Na Europa, você tem uma crise econômica relacionada com essa abertura comercial internacional que acaba possibilitando a existência dessas grandes famílias mafiosas. Então, os Changreta, eles não existiram, mas eles são influenciados, né, a criação deles foi baseada em elementos, em pessoas que realmente existiram, né? Mas tem um personagem aqui bastante marcante na história dos Estados Unidos, nessa questão da máfia, que é o Al Capone. Ele não aparece na série, mas o nome dele, a figura dele já é fundamental para o fechamento dessa temporada. Sem spoiler. Então, o Al Capone, ele é um personagem que realmente existiu, ele nasceu em Nova York e logo na infância ele fazia parte de grupos de origem italiana que viviam ali em Nova York. Ele acaba se metendo com algumas famílias de gangsters que viviam por ali, entra nessa gangue, sai da escola e quando essa gangue, o líder dela, ele acaba abrindo negócios em Chicago, em outra região, ele vai junto e lá ele acaba tomando o controle sobre essa gangue e acaba entrando em conflito com várias outras famílias da região. E são quase 10 anos de guerras com essas famílias para tomar o controle dessas atividades ilegais, principalmente jogos ilícitos, questão de apostas, prostituição e venda de álcool, já que os Estados Unidos, nesse contexto, tinha uma proibição bastante forte e tal, o que acabou incentivando até essas operações ilegais. Depois de algum tempo, o Capone também vai investir em drogas mais pesadas e tal. Então, esse contexto que aparece na série dessas grandes famílias mafiosas é uma marca já também dessa internacionalização da máfia do crime, né? Os ingleses realmente tinham as suas ligações, a gente tinha alguns grupos gangsters, mesmo em Birmingham, ali, mais pro interior da Inglaterra, mais ou menos, que tinham sim essas ligações com grupos mafiosos dos Estados Unidos. Bom, pessoal, ficamos por aqui. Logo eu volto com a quinta temporada, em que começamos a ter os inimigos fascistas, né, lidando com os Shelby. Nos vemos nos próximos vídeos, então. Abraço!